Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao prefácio do Ictus Podcast. Você pode ouvir os nossos programas no site ictus.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito aí, sempre procurando por Ictus Podcast. Lembrando que Ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e depois de um longo tempo sem fazer prefácios, né? Estou aqui com a Carol Simão pra gente prefaciar o livro que a gente vai fazer a leitura coletiva com vocês lá no Telegram, organizando por ali, né? Cada um vai ler a sua parte em casa, mas a gente vai gravar uma série aí no nosso diário de leitura dentro do podcast para lidar com o livro Oração da Noite, de Tish Warren. Tudo bem, Carol? Oi, Thiago, tudo bem? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão. E, poxa, fazia muito tempo realmente que a gente não gravava um prefácio, né? A gente tem gravado alguns diários de leitura, mas o prefácio, sei lá, acho que porque o último livro que fizemos durou aí a vida inteira. É quase um ano, né? Foi o diário de leitura, 38 episódios. Então... E aí, agora a gente voltou. Eu gosto muito dessa parte, porque é uma parte que a gente tem que dar uma pesquisada e tem que conversar aqui sobre as nossas expectativas, né? A gente ainda não leu o livro inteiro, então eu acho interessante essa parte que a gente faz aqui. É interessante a gente lembrar as pessoas, né, os ouvintes, e também explicar para quem nunca ouviu um prefácio que raios é um prefácio aqui no Ictus. O prefácio, assim, basicamente é um programa onde a gente vai falar sobre um determinado livro, né? Então, o livro de hoje é Oração da Noite, da Tish Warren. Mas a gente vai falar só sobre as nossas primeiras impressões. Como nós não lemos o livro completo, a gente não vai soltar spoilers, né? Pelo menos nada que comprometa a leitura, né? De quem for ouvir esse programa. E assim, de uma maneira bem descontraída, é mais um bate-papo mesmo, assim, sobre a escolha do livro. Pode interpretar como um convite a você, ouvinte, para conhecer o livro e se empolgar para ler junto com a gente, seguindo o nosso cronograma de leitura que virá adiante, que é a série do Diário de Leitura. O nosso Diário de Leitura está programado para ser 4 episódios no podcast, o que não significa que vão ser 4 dias de leitura, tá? Se você quer saber qual é o cronograma de leitura, você tem que acessar o site desse episódio, ou a gente vai divulgar lá no canal no Telegram também. Se você quiser se empolgar e fazer parte lá no Telegram, é de graça, basta ter o Telegram instalado e acessar t.me/Clube Ictus. Ou procurar para o Clube Ictus que você vai encontrar. A gente vai tentar movimentar a leitura por lá, tá bom? Acho que para começar é importante a gente dizer que é um livro bonitinho, capa dura. Sim. É uma parceria da The Pilgrim e a Thomas Nelson. A Thomas Nelson mandou pra gente aqui essa edição. A gente, inclusive, mandou esse livro no Plano Vida, lá no Clube Ictus. Então, se você quer começar a receber esse tipo de literatura, a gente tem vários planos, mas vários mesmo, lá, infantis e adultos. E dentre os adultos tem esse Plano Vida, que é de vida cristã prática. Um livro de oração, um livro pra quem tá quebrado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Exatamente. Realmente a gente gostaria que vocês se empolgassem. E se você já é assinante do Plano Vida, você já tem esse livro em casa, ou já deve ter recebido. Se era assinante na época que a gente mandou, né? E se não é, lembra que a gente tem o link para que você compre esse livro aí e entre com a gente nesse diário de leitura, tá? Acessa tudo aí ou no site, ou no Telegram, ou na descrição do programa. Se você tá ouvindo aí por aplicativo, vai ter o link para você adquirir esse livro, receber ele a tempo e ler junto com a gente para essa experiência de leitura ser completa para você, tá bom? Isso aí, né? Então, vamos lá, vamos começar? Acho que a gente podia começar falando um pouco da autora, né, Carol? Tish W. Warren. Eu já tô ligado que a Carol é a nerd da dupla aqui e fez toda a pesquisa de quem é Tish Warren. E eu nem sei, é Patrícia esse Tish aqui, não? Não, é Tish mesmo. Ah, que coisa, né? É tipo Carol, assim, né? É tipo Carol, isso mesmo, né, Carolina? Eu sou aquela pessoa da dupla que faz o trabalho e o Thiago só apresenta comigo. Brincadeira. Não, mas é isso mesmo. Eu só assino junto, né? Então, mas assim, eu gosto de fazer esse tipo de pesquisa. A gente até tinha falado um pouco sobre mandarmos biografias, Thiago. Tá na hora da gente começar a mandar uma biografia. E o que a gente faz aqui é uma mini biografia. Tá bom? Então vamos lá. Nossa querida Tish Harrison Warren
ela é casada com o pastor Jonathan. E no livro, ela também é descrita como uma pastora. Eu tô falando no livro porque a palavra que a gente encontra em inglês é priest, que se a gente fosse traduzir ao pé da letra é padre, mas não é a realidade dela. Enfim, ela está ali à frente de uma igreja anglicana como eu nem sei dela. como é o título que se dá no Brasil para um líder de igreja anglicana, mas ela é isso. Isso, exatamente. Então, ela é autora de 2 livros. O primeiro é Liturgia do Ordinário, que nós também já enviamos... No Plano Vida também. No Plano Vida, isso. E temos um programa gravado com irmãos.com, um literário. Muito bom esse livro, também gostei muito. E esse livro, Oração da Noite... Ele é muito legal, porque é da mesma autora do Liturgia do Ordinário. E quando eu vi que ia ter esse lançamento, eu falei pro Thiago, vamos enviar? E mal eu sabia no buraco que eu tava me metendo. Mas assim, é uma coisa boa, foi o Coelho Branco o nome dela, entendeu? Pra mim. O subtítulo do livro é Pra Quem Trabalha, Vigia e Chora, e é interessante que a obra, o original mesmo em inglês, ela é bem recente, né? É meio que, Sim. Não sei nem se pré-pandemia ou inicinho ali da pandemia. Eu sei que o livro, ela já abre falando, olha, como ainda tá tudo muito no começo, e a poeira não baixou, não sentou, ainda eu não vou falar sobre os desdobramentos da pandemia, emocionalmente falando, né? Mas acaba que ajuda, né? Só para situar, ela trabalhou muitos anos na Interversary Graduate. Eu vou estar falando aqui meu inglês bem sofrido para vocês entenderem, mas ela trabalha com essa parte de universitária, então ela está sempre ligada com as letras. É legal que se você quiser acompanhar o trabalho dela, ela tem um site que é tishharrisonwaury.com. E lá, se você quiser receber a coluna dela, que ela escreve para o New York Times, você pode. É só você cadastrar o seu e-mail lá. Já fiz isso. E espero poder ser abençoada. Não sei, eu fiz hoje. Na data de gravação desse programa. O livro parece ser muito bom, né? Não tem por que as colunas dela não serem. É verdade. Ela é natural do Texas, mas atualmente, tô falando em 2021, não sei, daqui a alguns anos. 2021 ela mora em Austin, que é uma outra cidade... que inclusive ela fala um pouco disso no livro. Sobre a mudança, né? Isso. E ela também escreve pro Christianity Today? Isso, que é da Comment Magazine. É bem famoso esse Christianity Today. Então, inclusive, um dos livros dela, o Liturgia do Ordinário, foi considerado o livro do ano nessa revista em 2018. Que também não é muito antigo não, né? É bem recente esse Liturgia do Ordinário. É interessante porque eu lembro que quando eu era adolescente, começo da juventude, né? Agora eu sou quase um sênior já, né? Mas, a gente recebia literatura de fora com muito atraso, assim. Demorava anos para alguém traduzir para aqui quando vinha, né? Mas agora parece que tá tendo uma onda das pessoas ficarem ligadas nos livros que estão saindo lá fora, pelo menos umas figurinhas carimbadas aí. E do mesmo jeito que acontece com série, filmes, que às vezes é quase simultâneo aí, tem acontecido com livros. Isso é muito legal. E demorou, né? Porque apesar de tudo, a gente fala assim que o brasileiro não tem muito hábito de ler, mas quem lê gosta de sempre estar lendo novidades, né? Então, esses lançamentos, eles são bem bacanas e é bom porque você também fica sabendo... Eu acho que isso também vem muito por causa do advento da internet, viu, Tam? Pode ser, né? Tá todo mundo mais fácil, né, o acesso. A polarização, entendeu? Enfim, ela é casada, né? A gente já falou com o Jonathan. E tem 3 filhos, 2 meninas e um menino. Ela é nova e ela tá nesse hypezinho agora, né? Então a gente tá aproveitando aí a onda pra surfar junto, né? Exatamente. Olha, quem diria que Thiago, o velho, ia surfar numa onda que tá bombando na net. É por isso que a gente nunca pode dizer nunca nessa vida. Tá bom, velho. Sabe o que eu gostei do livro, Carol? A capa. E eu não sei se eu li isso no livro ou se eu vi em algum lugar sobre essa capa. Como a gente já tá meio que no meio da leitura do livro, pode ser que até o livro tenha explicado essa foto de janela aqui. Você lembra onde que a gente pegou essa informação, não? Não lembro. Acredito que tenha sido no livro mesmo. Mas que ela tirou uma foto do chão de casa, assim, né? E aí é uma janela olhando para um céu super estrelado. Não é exatamente a foto dela, mas é baseado em fatos reais, né? Eles fizeram uma ilustração em cima da foto de verdade. Eles estrelaram o céu muito mais do que de fato era. Mas basicamente é uma janela
Só que a perspectiva que você tá olhando pra janela é interessante, porque você percebe que quem tá olhando de baixo. E Isso. combina muito com esse negócio da oração da noite, à noite, porque lá fora da janela tá à noite. Mas é alguém que tá prostrado no chão, né? Que tá derrubado, Exato. olhando, e é essa visão da janela. Gostei muito disso e é bem sutil. Muito sutil. Então, assim, se você não sabe do que se trata o livro, basicamente, ela vai falar sobre como orar salvou a vida dela depois de uma fase muito triste de perdas, de desilusões que ela sofreu. Uhum. Isso é a sinopse do livro, a gente não tá estragando a experiência. Ela perdeu o pai e em pouco tempo ela sofreu a perda de um filho, né? Ela tava aborto, né? gestante. É um aborto. E assim, isso tudo abalou muito, não vou dizer a fé dela, mas abalou muito a relação que ela tinha com Deus nessa questão de por que eu sofro sendo uma filha de Deus. E isso é muito legal, porque ela fala muito disso nos primeiros capítulos do livro. Ela abre o coração dela, e só pra não perder esse gancho que você deixou da fé dela, não necessariamente estar abalada, mas sim o relacionamento. Uma coisa é um cristão comum, vamos colocar assim. A outra é um líder cristão que tá na frente das pessoas, ter até a coragem de se posicionar e falar, olha, eu estou caído. Não no sentido de caído em pecado, mas eu não tô conseguindo nem orar, sabe? Eu tô destruído emocionalmente, não só a perda do pai e a perda aí do bebê ainda antes da concepção, né? Mas ela parece que sofreu muito com uma mudança de estado que ela teve, né? Ela teve uma mudança física da casa. E que para algumas pessoas pode ser só um... Ah, mano, você tá mudando de casa, você tá achando ruim isso. Mas a gente sabe que tem pessoas que sofrem muito com isso. E parece que é o caso dela, né? Isso mesmo. E aí ela falou que durante essa fase muito complicada, ela reaprendeu a orar com a ajuda das completas. E aí a gente foi ver o que é essa tal de completas que ela tanto fala no livro, né? Que na verdade são alguns salmos e algumas orações que a igreja anglicana utiliza. É um livro de orações, acho. É tipo uma liturgia. E ela estava tão arrebentada que ela não conseguia mais ela mesma orar. Então ela meio que se escora nas orações registradas nos livros lá do movimento anglicano, que faz parte da liturgia. Ela como líder tem isso, é meio que talvez quase uma reza católica aqui, que todo mundo tem. E ela então se apoia nessas completas, que é um mix de orações, com trechos de salmos, com tudo. E é bem legal ver como ela faz isso. Inclusive o livro, no finalzinho, tem as completas todas, né? Isso. Essa liturgia toda descrita, que deve dar o quê? Umas entre 5 e 10 páginas, alguma coisa por aí. É bem legalzinho. E assim, é legal porque a gente tentando entender o título do livro, né? Oração da Noite, é que ela fala exatamente que a noite traz muito essa coisa de você não enxergar, né, como nós enxergamos durante o dia, e de você às vezes não perceber a presença de Deus, ou você ter um medo e não saber explicar esse medo e não conseguir parar de sentir medo, né? Então, é muito legal, porque ela ainda fala, e eu, Carol, particularmente, acabei me identificando muito dessa questão de você ficar acordada, preocupada, e acabar entrando, assim, num looping de desespero mesmo, e se você realmente não tem em quem se apoiar, né, em quem procurar, orar, conversar, você realmente vai à loucura, né? O livro começa com um prólogo, e o capítulo 1 é meio que explicando esse contexto que a gente acabou de colocar. Óbvio, com palavras muito mais legais do que as que a gente falou aqui, né? E aí, ele apresenta o que é essa tal de completas aí, o que são as completas. Ela coloca logo no início do livro um trechinho que se torna a base do livro, né? Um trechinho dessas completas. Eu vou ler aqui para vocês. Vela, ó Senhor amado, com os que trabalham, vigiam ou choram nesta noite. Manda que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos, Cristo Senhor. Dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão à beira da morte. Consola os que sofrem. Compadece-te dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isto te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. E assim, encaixa muito bem no capítulo 1, que é onde ele está.
Só que aí depois você descobre que os outros capítulos, todos eles, são um trechinho dessa oração. Então, na verdade, o que o livro se presta a fazer é pegar pedaço a pedaço dessa oração toda que eu li aqui para vocês e gastar um capítulo não só explicando a oração, acho que não é a prioridade dela explicar isso, mas aplicar na vida dela em primeiro lugar, porque enfim era ela quem estava toda quebrada, e a gente vai junto, né? Estando quebrado, conhecendo pessoas quebradas, sabendo que no futuro você vai estar quebrado, esse livro vai ser útil em vários contextos. E a gente realmente incentiva vocês a embarcarem nessa leitura junto com a gente. Não vai ser uma leitura longa, tá? É um livro até que pequeno, tem 250 páginas. A gente está propondo um cronograma de leitura que vai dar 1 mês mais ou menos. E como a gente já falou no começo do programa aqui, a gente vai lidar com cada trecho da leitura em episódios semanais no podcast, tá bom? Então a ideia é que você leia o trecho proposto no cronograma e aí ouça o episódio e aí vai ser o mais próximo de você realmente ler com a gente e interagir com a gente. E lembre-se, o Telegram é muito importante pra gente realmente ir conversando sobre a leitura por lá, tá bom? Mesmo porque existem, isso a gente já tem percebido durante as nossas experiências literárias, que tem coisas que eu absorvo que o Thiago não e vice-versa. E é muito legal quando a gente ouve ainda uma terceira opinião falando, não, vocês dois entenderam errado, ou, eu não concordo com vocês. Isso é muito legal, a gente quer incentivar. Ou até nem pegaram alguma coisa, né? Exato. O que a gente pretende fazer, né, no diário de leitura não é aquela coisa quase acadêmica. É um react passional da nossa leitura. Então a gente tá lendo, estando vivendo os momentos das vidas que a gente tem vivido aqui. A Carol como mãe de um pequenininho, a gente meio que quase num fim de pandemia, voltando com as crianças pra escola, todo aquele medo que tem permeado, e não preciso nem explicar pra vocês, ouvintes, a gente tem compartilhado isso aí. O mundo realmente está nesse nível. Então eu acho que esse livro calha muito para a realidade que a gente vai viver agora nos próximos dias. E vamos ver, né? Que Deus nos abençoe, tanto ao longo desse trajeto, quanto em nossas vidas. Amém. Tiago, eu só queria fazer um parênteses aqui e enaltecer o trabalho da Thomas Nelson, editora, né? Thomas Nelson Brasil, porque tem trazido para nós uma literatura, assim, muito rica, muito bela. E eles têm também caprichado demais no livro-objeto. Sabe o que eu gostei nesse livro, Carol? O quê? Tem a tirinha lá, como é que chama isso? O fiozinho lá de marca-páginas dele. Ah, sim. A cordinha. Tem um nome pra isso aqui, não tá me vindo agora. Mas ele tem esse negócio aqui. A gente usa o marcador do Ictus aqui, né? Mas ele é bom também. Eu uso o marcador porque eu uso de régua, né? Meu livro é todo riscado. Mas ele tem um marca-páginas dele mesmo, aquele fitilho. Muito legal. Então, e aí fica aí nosso agradecimento e nosso parabéns. Não sei se a Thomas Nelson vai chegar a ouvir ou os responsáveis, mas muito bom. E a gente sempre incentiva o pessoal a ler, mas quando você pega um livro bonito assim, né, agradável, com uma fonte bacana, a gente que trabalha com isso, a gente entende e sabe como é bom. Papel amarelinho que não cansa a vista. Ele tá muito bonito. Então. E é isso, eu não vejo a hora da gente poder embarcar nessa aventura e aprender mais, né? Que essa é a intenção, né? É isso, o Prefácio é um programa mais curtinho mesmo, mais para apresentar o livro e convidar vocês para embarcar com a gente na aventura de mais um livro. Aceita esse desafio? É isso aí. Até o próximo episódio. A gente volta muito em breve com o Diário de Leitura de Oração da Noite para quem trabalha, vigia e chora, de Tish H. Warren. Muito obrigada, pessoal, aí pela paciência, audiência, e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.